Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre o parto que eu escolhi para criar a Júlia. Algumas meninas me perguntaram, então eu resolvi aqui falar um pouco do meu parto. Eu, na verdade, sempre quis o parto normal, sempre foi uma escolha, desde sempre. Eu sempre pensei num parto normal. Mas quando eu era mais nova eu até pensava em tomar peridural, mas depois eu precisei de fazer uma cirurgia. Nossa, estou cansada. Tomei a peridural e não tive boas reações. Então a partir desse momento eu tinha decidido de fazer um parto normal, sem anestesia. Aí então, quando a cesariana nunca me passou pela cabeça, mesmo que eu quisesse fazer cesariana, aqui não é uma opção, não é como no Brasil, que 80% das mulheres optam pela cesariana, pela facilidade de saber a data e também pela dor. Mas aqui não, aqui a cesariana é em casos que são decididos pelo médico e em extrema necessidade. Fora disso, ninguém pode ter cesariana aqui, não é assim, tipo, eu quero e pronto. Então eu já tinha optado pelo parto normal, sem anestesia, parece louco, mas sei que eu sou meio assim, doidinha, mas é assim que eu tinha decidido. Eu e meu marido decidimos assim, eu queria um parto sem nenhum tipo de analgésico, anestesia, porque as reações que eu tenho não são boas e, como eu disse em outros vídeos, eu quero estar bem ciente depois que eu tiver a Júlia, né? Você pode não tomar peridural, tem uma outra injeção, mas causa assim meio delírio, diz que a pessoa fica falando e enjoo, náusea. Então eu não quero nada disso, eu prefiro sentir a dor na hora, por mais forte do que seja, do que ter problema depois. Então pra mim estava decidido o parto normal. Aí um dia meu marido me disse: Dani, por que você não faz o parto na água? E eu ouvi dizer que ele é bom. Daí eu falei pra ele: não sei, porque como é eu que vou ter neném, eu achei melhor eu me informar sobre o assunto. Então, a partir daquele momento, eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube, comecei a ler, e quando a gente foi fazer a minha última consulta no hospital, nós procuramos uma pessoa para conversar, para saber como era, foi falado nas aulas pré-natais, então eu decidi um parto na água. O parto na água eu decidi depois de ter visto principalmente os vídeos e ver a calma com que a criança chega no mundo, a forma com que ela chega, a tranquilidade com que ela chega, o ambiente, o lugar. Então por isso decidi esse parto. Eu vou falar um pouco do parto, né? Porque eu sei que muitas mulheres, principalmente no Brasil, não sabem sobre esse parto, porque não é um parto que se usa muito no Brasil. Como eu já disse, 80% das mulheres no Brasil preferem o parto cesariana. E o parto natural na água está sendo procurado, mas agora é uma coisa meio nova no Brasil. Só que diferente do que a gente pensa, ele não é um parto novo. O primeiro parto que foi feito na água foi em 1803 na França. Uma gestante fazia 3 dias que estava tentando ter o filho, nada, os médicos não sabiam o que fazer, então resolveram colocar na água. E depois que colocaram na água, a criança nasceu assim, mais facilmente. Súbito, quando eles colocaram na água, a criança já nasceu. Mas os estudos começaram décadas depois. Mais ou menos em 1995 teve a primeira conferência em Londres que tratava sobre o assunto do parto na água. No Brasil não existe muitos profissionais que trabalham nessa área, existem poucos profissionais ainda que trabalham no parto humanizado. Aqui no Reino Unido, no UK, em 1992, o Parlamento Britânico ele instituiu que todos os hospitais públicos deveriam instalar uma banheira para parto na água nos hospitais. Agora, nos dias atuais, mais de 90% dos hospitais já tem essa banheira para o parto natural. Mas esse parto aqui no UK
pelas informações que a midwife deu pra gente, a procura não é muito grande, porque o parto na água, ele tem natural, ele não pode ser para uma pessoa que está tendo um parto complicado. Aqui muitas mulheres elas têm problemas no parto, então quando a pessoa precisa de monitoramento, ela não pode ter esse parto, porque você precisa de aparelhos eletrônicos e você não pode colocar aparelhos eletrônicos dentro da água. Ela me falou que aqui eles chegam a procurar, você quer, é porque ainda existem muitos mitos em cima, muitas pessoas ainda têm medo, porque alguns profissionais dizem que a criança pode se afogar com o parto na água. Então, as pessoas ainda veem esse parto ainda com uma certa restrição. Mas o parto na água, ele também não pode ser feito por qualquer pessoa. Se a pessoa tiver algum problema, como eu disse, de ter que ser monitorada, ou uma mulher com HIV, ou uma mulher com hepatite B, né, com pressão alta, esse tipo ou uma pessoa que está tendo muito sangramento, não podem ter o parto na água, muito menos prematuro, inferior a 38 semanas, ou quando o bebê é acima de 4 quilos, ou quando o bebê é abaixo de 2 quilos. Então, 2 quilos, 2 quilos e pouco, o bebê é muito pequeno, eles evitam fazer esse tipo de parto. Alguns médicos dizem do risco da criança entrar em óbito por causa da água, mas estudos provam que os outros tipos de partos, existe maior número de óbito do que o parto na água. Então, ele é sim um parto seguro. Porque o parto na água foi uma escolha para mim e é uma escolha para muitas outras mulheres. Dizem que a água, é provado que a água quente, ela é um tipo de, não anestesia, como que eu posso dizer, ela ajuda nas dores, tanto que alguns médicos dizem, se você estiver sentindo as dores do parto, as contrações, coloca uma água quente, né, entra debaixo de chuveiro, faça com que ela coloque nas tuas costas para melhorar as dores. Então, a água quente é uma espécie de anestésico. Uma espécie de anestésico, não estou dizendo que anestesia, que você não vai sentir a dor. É uma espécie de anestésico, faz com que você relaxe, né? A água é no máximo 36 graus, né? Depende do caso, deve ser menos, né? O calor da água. Então, faz com que a mulher relaxe, os músculos relaxem, e isso facilita na passagem da criança. A criança, quando sai de dentro do útero, ela vai encontrar um ambiente parecido com o ambiente que ela está dentro do útero da mãe. Uma água quente, calma, ela não vai sair e já se deparar com luzes, né, um ambiente frio, porque é assim, né, a criança nasce do quentinho e sai para um ambiente frio. E se você vê nos vídeos no YouTube de alguns partos, você pode perceber que muitas crianças não choram, que elas saem de lá direto para o seio da mãe, tranquila. A criança, não é que a criança precisa chorar para dizer que tá bem. A criança precisa estar bem, não chorar para estar bem. E também os estudos comprovam, estudos comprovam, e é verdade, a criança está ligada ao cordão umbilical e até que aquele cordão não seja cortado, a criança está respirando ainda por ele. Então, na hora que entra na água, ela ainda vai estar respirando pelo cordão umbilical. O que mais sobre o parto? Então, assim, o parto na água não pode ser usado nenhum tipo de anestesia. A única coisa que usam aqui, não sei, no Brasil, é o gás e ar. É um gás que te faz relaxar. Isso você pode usar na água também, esse tipo de gás, para ajudar você a relaxar, né? Outro tipo de anestesia não pode ser usado, anestesia nenhuma, porque quando você tem anestesia, você tem que ter monitoramento. Então, isso você não pode usar. A vantagem também é que o seu companheiro, seu marido, namorado, ele pode, se for uma opção dele, entrar com você dentro da água e te dar como se diz em português, assim, um apoio, porque não sei se é de todo mundo, mas eu gosto de ter meu marido por perto, ele me abraçando. Eu acho que o apoio, o carinho dele vai me ajudar bastante na hora do nascimento da Julia. Eu acho que esse é um tipo de parto, assim, bem natural, relaxante, com poucas luzes, e eu acho que isso vai se facilitar.
Mas para mim poder ter esse parto, acho que eu expliquei em um outro vídeo que a bolsa não pode estourar, ter mais de 20 horas de tempo de já ter estourado a bolsa, né? Eu tenho que ter dilatação suficiente, é lógico, para poder ter o parto na água, não posso ter sangramentos. E o que mais que ela me disse? Acho que é isso. E não pode ser um bebê prematuro. Eu espero que dê tudo certo, que eu consiga ter o bebê do jeito que eu desejo. Espero em Deus que dê tudo certo com a minha filhinha, em que a gente que ela venha na hora certa, que ela espere até a semana 38, possa vir pra mim poder ter esse parto na água e relaxar. Espero, meninas, que esse vídeo tenha ajudado vocês, que mesmo aquelas meninas que optaram por cesariana, porque eu sei, uma menina me disse que no Brasil, para fazer esse parto, o convênio médico deve cobrir, né? Não é todos os convênios médicos que cobrem esse tipo de parto. Infelizmente no Brasil ainda não é uma coisa, um parto gratuito, então você deve pagar o seu convênio médico cobrir, infelizmente. Infelizmente, como diz uma menina que posta vídeo, tá um show de cesarianas no Brasil, e é verdade, as pessoas preferem mais cesarianas. Não quero que ninguém pense que eu sou contra cesariana ou contra qualquer tipo de parto, né, mas isso é verdade. No Brasil os médicos eles preferem o parto cesariano, até porque é um parto marcado, eles já sabem a hora que tem que fazer, mas cada um escolhe o que é melhor pra si. Eu escolhi esse parto pra mim porque eu acho que será melhor pra mim e pra minha filha. Cada um tem essa opção de escolher, é o seu momento, é o momento com o seu filho, então cada um escolhe o que acha melhor. Se algumas meninas quiserem, no YouTube tem vários vídeos que falam sobre water birth ou parto humanizado, e então procurem que é bem legal, os vídeos são bem legais. Você vai ver que, como muitos vídeos, eu achei de vários vídeos poucos mulheres gritando e berrando, diferente do parto na cama, que as mulheres gritam mais, parto natural. Então vocês procurem, dê uma olhada, mesmo aquelas que não vão fazer, só para dar uma olhadinha, para conhecer um pouco mais, que é importante a gente saber como são os partos, como as diferenças entre eles, mesmo que você já tenha optado pelo seu. Eu já optei o meu, mas eu assisto vídeo de cesariana, de parto normal na cama, parto de cócoras. Existem milhões de tipos de parto e é interessante a gente saber sobre todos eles, porque às vezes a nossa cabeça muda e a gente resolve fazer uma coisa diferente. Ok, meninas, espero que isso tenha ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!